5 artefatos antigos que desapareceram misteriosamente. Mistérios que desafiam a história. Você já ouviu falar de objetos tão antigos e valiosos que poderiam mudar o que sabemos sobre o passado, mas que simplesmente desapareceram do mapa? Artefatos que foram vistos, documentados, fotografados e então sumiram, como se nunca tivessem existido. Seriam vítimas de guerras, roubos ou estariam sendo escondidos deliberadamente. Prepare-se para uma viagem pelos segredos mais intrigantes da arqueologia, com 5 artefatos antigos que desapareceram misteriosamente, deixando apenas dúvidas e teorias no lugar das respostas. 1. O mecanismo de Antiquítera. A máquina do tempo grega. Imagine um computador construído há mais de 2000 anos. Isso mesmo, engrenagens, cálculos astronômicos, previsões de eclipses e até das Olimpíadas. O mecanismo de Antiquítera foi encontrado em 1901, no fundo do mar Egeu, em meio aos destroços de um navio romano. O aparelho, feito de bronze, era tão avançado que só foi compreendido graças a tecnologias modernas de raio-x. Mas aqui está o mistério. Acredita-se que outros fragmentos da máquina estavam no mesmo local e desapareceram. Alguns arqueólogos dizem que peças adicionais foram vistas no momento da escavação e depois sumiram, talvez levadas por mergulhadores ou extraviadas em museus. Até hoje, o mecanismo permanece incompleto e a ideia de haver outras máquinas gregas perdidas pelo mundo é tão fascinante quanto assustadora. Os manuscritos originais da Biblioteca de Alexandria. O conhecimento perdido da humanidade. A Biblioteca de Alexandria, fundada no Egito por volta do século III a.C., foi o maior centro de conhecimento da antiguidade. Estima-se que ali havia mais de 700 mil pergaminhos com textos sobre medicina, filosofia, astronomia e matemática. Muitos desses documentos seriam originais, escritos por grandes pensadores como Arquimedes, Euclides e Hipócrates. Durante séculos, a biblioteca foi destruída pouco a pouco, por incêndios, saques e guerras. Mas o que poucos sabem é que vários manuscritos foram retirados antes da destruição final e levados para locais desconhecidos. Existem registros históricos vagos sobre cópias escondidas em templos, bibliotecas secretas ou até mesmo no Vaticano. Até hoje, nenhum desses textos foi oficialmente encontrado. Teriam sido destruídos, escondidos propositalmente ou ainda estariam aguardando serem redescobertos. 3. A Lança do Destino, o artefato que atravessou milênios. E sumiu a lança do destino, também conhecida como lança de Longino, seria a arma que perfurou o lado de Jesus Cristo durante a crucificação. De acordo com lendas e registros históricos, ela teria poderes sobrenaturais e passou pelas mãos de imperadores como Constantino e Carlos Magno. Hitler teria se interessado por ela durante a Segunda Guerra Mundial e, segundo rumores, a capturou. Durante a anexação da Áustria, a lança ficou exposta por um tempo no Museu de Viena, mas muitos especialistas afirmam que aquela era apenas uma réplica. A verdadeira lança do destino teria sido escondida ou roubada durante a guerra, desaparecendo misteriosamente. Há relatos de que ela esteja em coleções privadas, em cofres secretos ou até mesmo enterrada em algum lugar da Europa. Seria esse um artefato sagrado perdido ou apenas mais uma relíquia mítica envolta em boatos? O mapa de Piri Reis, um tesouro cartográfico que antecipou. Descobertas em 1929, um mapa intrigante foi encontrado em Istambul, desenhado pelo almirante otomano Piri Reis em 1513.
O que chamou a atenção dos pesquisadores foi que o mapa mostrava partes da América do Sul e da Antártida com detalhes impressionantes, muito antes dessas terras serem oficialmente exploradas. Mais estranho ainda, o mapa sugeria que a Antártida estava livre de gelo, o que só seria possível há milhares de anos. O mapa original de Piri Reis era apenas parte de uma coleção maior. Ele mesmo escreveu que baseou seu trabalho em 20 mapas, antigos, incluindo alguns da época de Alexandre o Grande. O mistério, os outros mapas, desapareceram. Não se sabe onde estão os documentos que ele usou como fonte. Teriam sido destruídos para esconder o conhecimento? Estariam sob posse de governos ou sociedades secretas? A dúvida permanece, e o mapa de Piri Reis continua a intrigar historiadores até hoje. 5. O disco de Festo, a linguagem perdida. Da civilização minoica descoberto em 1908 na ilha de Creta, o disco de Festo é feito de barro e possui uma série de símbolos em espiral, até hoje não decifrados. Acredita-se que ele pertença à civilização minoica, uma das mais antigas da Europa. O disco é único. Nenhum outro exemplar com a mesma escrita foi encontrado. E aqui está o enigma. Há relatos antigos de que outros discos semelhantes foram encontrados e desapareceram misteriosamente, seja por contrabando, destruição ou sabotagem acadêmica. Sem mais exemplos, os especialistas não conseguem decifrar a escrita com precisão. O disco de Festo se tornou uma peça isolada, tão solitária quanto enigmática, e sua mensagem permanece trancada, como um segredo que a história se recusa a revelar. O desaparecimento desses artefatos não representa apenas perdas físicas, são pedaços da história humana arrancados do nosso alcance. Cada objeto perdido é uma história que poderia reescrever o passado, uma pista que poderia explicar nossos mistérios mais profundos. Quem os escondeu? Por quê? E será que um dia serão encontrados? Enquanto isso, tudo o que podemos fazer é imaginar e continuar procurando. Se você gostou desse mergulho nos mistérios do passado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais vídeos como esse. Qual desses artefatos você gostaria que fosse encontrado? Ou você acha que alguns deles nunca existiram de verdade? Comente aqui embaixo.